Finalmente chegou o dia, chegou a hora. Hoje tem Fluminense e Internazionale de Milão pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. E o Renato Gaúcho pode fazer mudanças importantes na estrutura da equipe que vai a campo. Hoje a gente vai falar bastante, claro, desse jogo. O técnico da Inter também elogiou bastante o Fluminense, elogiou bastante o Thiago Silva. Então tem muita coisa para a gente comentar aqui nesse vídeo. Desde já eu convido você que está nos assistindo a deixar o like, a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta a gente vai começar a falar em muito do Flusão. O Thiago Silva ficou de fora da partida contra o Mamelodi Sundowns, último jogo da fase de grupos. Renato Gaúcho disse que ele estava sendo preservado fisicamente por conta de dores que ele acabou sentindo e tudo mais. Confesso para vocês que quando eu vi essa informação a caminho do estádio lá em Miami, eu fiquei revoltado, afinal de contas o Fluminense não estava classificado ainda, então aquele jogo era, de certa maneira, uma final para o Flu, mas acabou que deu tudo certo. O Inácio foi titular ali na zaga e foi muito bem, foi eleito, inclusive, o homem da partida. Thiago Silva tá de volta ao time do Fluminense para esse jogo importante contra a Internazionale e ele é, de longe, o jogador mais famoso, mundialmente falando, do elenco tricolor. Jogou muito tempo, inclusive, no futebol italiano, jogou no Milan, grande rival da Internazionale, por bastante tempo, é muito ídolo por lá. Então, galera lá na Itália gosta muito do Thiago Silva. E o Kivu, que é o técnico da Internazionale, falou sobre o nosso zagueiro e rasgou elogios ao monstro. Se liga aí na declaração dele, abro aspas aqui agora. É um jogador com uma carreira fantástica, um dos melhores zagueiros da história. Ele sempre teve a minha admiração. Também o conheço pessoalmente. Ele é uma pessoa fantástica. Para mim, nos últimos 30 anos, ele pode ser facilmente considerado um dos melhores zagueiros que jogou futebol. Tá aí o Kivu, que também foi zagueiro, O Kivu jogava de zagueiro, de lateral esquerdo, mas era um defensor ali da Inter. Ele jogou, acho que no período que o Thiago Silva estava lá, ele já estava mais no final ali da carreira, da passagem dele pela Inter, pelo que eu me lembro aqui. Mas chegou a ser contemporâneo do Thiago Silva, com certeza fizeram duelos lá no derby de Milão. E ele rasga elogios ao Thiago Silva e elogios perfeitos, justos, tá? A gente sabe a diferença que faz o Thiago Silva no time do Fluminense. A gente falar aqui dos números do Fluminense desde o meio do ano passado, quando o Thiago Silva chega, até agora, assim, é uma coisa assustadora, A quantidade de jogos que o Fluminense perde com o Thiago Silva em campo é muito pequena, a quantidade de gols que o Fluminense sofre é muito baixa também. Então é uma excelente notícia, é claro, ter o Thiago Silva de volta para essa partida. Quem pode estar de volta para esse jogo, e não de volta ao Fluminense, mas de volta aos gramados e podendo fazer a sua estreia pelo Fluminense, é o Soteldo. Foi a única contratação do Flu para a Copa do Mundo de Clubes, mas ainda não estreou, Logo chegou machucado lá da data FIFA com a Venezuela e ainda não fez a sua estreia. Mas o Renato Gaúcho, na coletiva de ontem, falou sobre a possibilidade de utilizá-lo na partida, confirmou que o Soteldo terá condições de ser sim relacionado para esse jogo. Vale lembrar, O Soteldo tinha falado que estava 100% e tudo mais. O Renato discordou disso, mas falou sim da possibilidade de utilizá-lo. Abro aspas aqui para a declaração do nosso treinador. Lógico que ele não está 100%, até porque não treinou com o grupo. Só fez 3 treinos, mas é um jogador que com 20, 30 minutos pode fazer a diferença. Ele vai para o jogo sim, até por conta da experiência dele. Então o Renato deixa claro, que o Soteldo vai estar ali disponível no elenco, não deve ser titular nesse jogo. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco da provável escalação do Fluminense. Não deve ser titular nesse jogo. Acho até que o jogo não pede o Soteldo de titular, mas talvez o Soteldo no segundo tempo possa sim agregar, pegando uma defesa da Inter um pouco mais cansada, Eu tô aqui já em Charlotte, tá um clima quente. A previsão do tempo dá ali sensação térmica de 40 graus para hora do jogo. O jogo vai ser às 3 da tarde do horário daqui, então é um momento muito quente. Então a gente pode talvez cozinhar ali um pouco a Inter no primeiro tempo, cansar os caras, que a gente sabe que a questão do calor para eles é um desgaste maior do que pra gente. Tem a questão toda do final de temporada e tudo mais. E aí no segundo tempo o Soteldo, ele, o Keno, são jogadores que têm essa capacidade de entrar ali no final da partida para botar fogo no jogo, pegando talvez, quem sabe, a defesa adversária um pouco mais cansada para fazer aquela baguncinha e conseguir o resultado para o tricolor. Falando nessa questão física,
Tem um levantamento muito interessante feito aqui por nós da Central Fluminense. O Wilson fez esse levantamento, postou nas suas redes sociais, também está no canal do WhatsApp da Central Fluminense. Fica o convite aí para você participar. Todas as notícias do Flu estão por lá. Dos jogadores do Fluminense que mais percorreram quilômetros ao longo do Mundial de Clubes, né? A gente tem falado muito dessa questão física, da questão do calor, do desgaste. Ele fez um levantamento aqui dos jogadores que mais correram ao longo da competição, separado pelas 3 partidas, tá? E aí, um destaque aqui importante que eu queria dar justamente pro Hércules, né? Volante do Fluminense. Ele foi o cara que mais correu no jogo contra o Borussia Dortmund. Foram 11.010 metros percorridos ao longo da partida. O segundo que mais correu foi o Nonato, com 10.997 metros. Em terceiro ficou o Freitas, que naquela altura fez uma grande partida. Eu achei a partida do Freitas contra o Borussia Dortmund muito boa. Percorreu 10.648 metros. No jogo contra o Ulsan, por mais que eu não tenha gostado da partida dele, eu achei ele mal no jogo, o Gabriel Fuentes foi o cara que mais correu. Correu 10.885 metros. É natural o lateral percorrer bastante espaço, mas mesmo assim eu não gostei da partida do Gabriel Fuentes, não. Em segundo lugar ficou justamente o Hércules, né? Percorreu 10.727 metros. O Freitas fechou esse top 3 com 10.186 metros. Vale lembrar, né? O Nonato foi reserva nesse jogo, talvez por isso ele não esteja nesse top 3. Isso porque contra o Mamelodi, ele que liderou. Ele foi o cara que mais correu, 9.251 metros percorridos pelo Nonato. Depois veio o René, lateral esquerdo, 8.753. E depois o Samuel Xavier em terceiro com 8.654 metros percorridos. Então o time do Fluminense, né, tentando se destacar bastante por esse aspecto físico, de entrega e tudo mais. A gente sabe que tecnicamente a gente tem jogadores acima, como John Arias, o próprio Paulo Henrique Ganso, Thiago Silva na defesa e tudo mais. Mas o time do Fluminense não é aquele time estrelado, cheio de craques, né? A gente tem alguns craques, mas de resto a gente precisa compensar muito na vontade, na força física, na disposição. E isso o time do Fluminense tem feito. O Kivu, técnico da Inter, falou um pouquinho, né, sobre a questão dos times brasileiros como um todo. Ele não falou exatamente do Fluminense, mas falou do futebol brasileiro como um todo, do nosso desempenho, nosso papel na Copa do Mundo de Clubes. Vale lembrar, né, ontem o Flamengo foi eliminado para o Bayern de Munique, perdeu por 4-2, e o Botafogo foi eliminado por outro brasileiro, né, pelo Palmeiras na prorrogação, 1-0, gol do Paulinho, mas o Flamengo venceu o Chelsea, venceu bem, o Botafogo venceu o Paris Saint-Germain, então são situações que chamam muito atenção e que dão muito destaque. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, só antes, rapidinho, deixa eu aproveitar para dar uma moral pra galera tricolor, sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está assistindo a comentar aqui embaixo, me falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta demais de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. Galera, chega junto, deixa um comentário. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Damata de Petrópolis, pro Nelson de Aracaju, pro Valdir do Rio de Janeiro, pro Ronaldo de Curitiba, pro Milton de Ipanema, em Minas Gerais, e também pro Carlos Alberto de São Luís do Maranhão. Um abração pra galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, o convite mais do que reforçado. Se quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo aqui da Central, então comenta aqui embaixo, bota aí nos comentários seu nome e de onde você tá nos acompanhando. Combinado? Vamos falar então dessa declaração do Kivu, falando dos times do futebol brasileiro. Abro aspas aqui para o que o técnico romeno falou. Eu acho que nós não precisamos explicar como os times brasileiros estão jogando. Times brasileiros e jogadores brasileiros provaram ao longo da história do futebol que eles têm qualidade e elevaram o nível do futebol. Felizmente, temos muitos brasileiros na Europa que jogam em alto nível e fazem esse esporte muito mais bonito. Sabemos o quanto os times brasileiros são importantes para o futebol. Eu amo assistir os jogos dos times brasileiros e como todos eles foram bem na fase de grupos. É bom para o futebol brasileiro e é bom para o mundo inteiro assistir aos times brasileiros. Então tá aí a declaração do Kivu, rasgando elogios ao futebol brasileiro. A gente sabe, né, do poder, da força que o futebol brasileiro tem ao redor do mundo. Acho que o futebol brasileiro é muito mais valorizado fora do Brasil do que dentro do Brasil, né? A gente dentro do Brasil tem uma tendência, até o Renato Paiva, técnico do Botafogo, ou melhor, ex-técnico, né, foi demitido essa madrugada, técnico do Botafogo, ex-técnico do Botafogo, falou sobre isso, né, sobre a baixa autoestima que se tem aqui no Brasil, se valoriza muito pouco o que se faz no nosso futebol. Concordo com ele, cheguei a comentar esse vídeo aqui, concordando com ele. Acho que fora do Brasil se enxerga o futebol brasileiro, os jogadores brasileiros, com muito mais carinho do que a gente costuma enxergar. E, assim, existe um respeito muito grande. Para esse jogo em específico, gente, a gente sabe que a Inter tem
mais dinheiro. A gente tá falando de um time que foi finalista da Champions League. Então, assim, não vai ser jogo fácil pro Fluminense, etc e tal. Mas eu acho que é um jogo muito possível, tá? É muito plausível o Fluminense conseguir avançar. E por todos os motivos que a gente vem falando ao longo da semana. A Inter tá recheada de desfalques. Vários jogadores já até voltaram pra Itália. O atacante deles lá que meteu gol contra o River Plate, o Esposito, também sentiu, não deve jogar contra o Fluminense. Então, assim, eles estão cheios de desfalques. Estamos falando de um técnico, o Kivu, que acabou de assumir o time. Na final da Champions, o técnico era o Simone Inzaghi, saiu e foi pro Al Hilal. Inclusive vai jogar as oitavas contra o Manchester City, né? Quem passar desse confronto pega o vencedor de Fluminense e Internacional. Então, trocou técnico, tem a pancada que tomou na final da Champions, tem os desfalques. Assim, fácil não vai ser, mas existe sim uma chance. Eu não acho que seria um absurdo o Fluminense passar de fase hoje. Eu vejo muita gente tratando como, o Fluminense vai em busca do milagre hoje. Eu sou contra essa abordagem. Eu não acho que o Fluminense vai em busca de milagre hoje, não. O Fluminense vai em busca de uma classificação. Não seria um milagre. Eu acho que a gente também, vamos segurar um pouquinho, porque talvez a gente precise de um milagre na fase mais pra frente, nas quartas de final. Então agora, eu não acho que é milagre. Eu acho que é o Fluminense jogar o futebol que sabe, muito correto, muito aplicado taticamente, tentar replicar ao máximo o futebol que teve contra o Borussia Dortmund, aquele jogo em que defensivamente o time se doou pra caramba e conseguiu sair na boa para criar as oportunidades. Naturalmente, se a gente conseguir cumprir esse plano, a gente vai conseguir a classificação sim contra o Internacional, porque, repito, é uma equipe que tem muita qualidade e tudo mais, tem o Lautaro Martínez, que joga muita bola, tem o Mkhitaryan no meio campo, não tem o Çalhanoğlu, que tá machucado, isso aí é uma boa notícia pro Fluminense, mas é um time que assim, tem sua qualidade, mas o Fluminense vai conseguir, se cumprir esse papel de marcar direitinho, ser um time aguerrido, se doar em campo, como foi contra o Borussia Dortmund, a gente consegue sim a classificação para a próxima fase. E aí, falando nisso, o Renato Gaúcho disse até na coletiva dele ontem, né, que deixou de jantar com a família dele para estudar a Inter de Milão e tudo mais. O Explosão Tricolor trouxe essa informação e o GE também depois confirmou de que o Fluminense pode ter uma escalação com 3 zagueiros para o jogo de hoje. Vale lembrar, a Inter de Milão joga nesse 3-5-2, né? Uma coisa muito clássica do futebol italiano. Joga com 3 zagueiros, tem 2 alas que sobem muito, né? O Dumfries pela direita, o Di Marco pela esquerda, e aí um meio campo ali com 3 peças e uma dupla de ataque lá na frente. A informação que o Explosão traz e o GE também é de que o Renato Gaúcho pode espelhar esse time da Inter na escalação dessa partida de logo mais do Flusão. E aí teria o Fábio no gol e uma trinca de zagueiros, com o Inácio pela direita, o Freitas pela esquerda e o Thiago Silva fazendo a sobra ali, a cobertura. Teria o Samuel Xavier numa ala, no meio campo uma mudança, que aí eu já antecipo aqui que eu não concordo, saindo o Hércules, entrando o Bernal para ser um cincão ali. E aí você tem Martinelli e Nonato com um pouco mais de liberdade para avançar e o René lá na ala esquerda. Na frente, uma dupla formada por Arias e Germancano. Algumas coisas que eu discordo dessa escalação, tá? Assim, primeiro de tudo, legal a ideia de espelhar e tudo mais, mas eu, Felipe Capuano, o problema é que sou eu, né? Eu não sou o Renato Gaúcho, talvez isso explique por que ele tá treinando o Fluminense e eu não. Mas assim, eu não entraria com 3 zagueiros. Eu acho que o esquema que entrou contra o Borussia, com aquela trinca de volantes, uma linha de 4 atrás, seria mais do que o suficiente para neutralizar os caras e conseguir jogar. Eu não acho que precisaria espelhar o time taticamente falando. Mas beleza. O Renato entendeu, até o pessoal ontem aqui na concentração da torcida do Fluminense, no pré-jogo, tava brincando, né, que acho que o Renato Gaúcho levou muito a sério a história de que o mendigo que visitou o Inácio era, sei lá, Jesus Cristo se manifestando, alguma coisa assim, o Inácio tá iluminado, né, porque ele, depois disso que aconteceu do morador de rua entrar no apartamento dele, ele joga contra o Mamelodi e é o melhor em campo, e agora, né, nessa provável escalação, tá como titular de novo. Beleza, vamos lá, vou partir do princípio de que ok, 3 zagueiros. Eu não tiraria o Hércules tem feito um bom Mundial de Clubes, até falei aqui da questão dos números, né, de quilômetros percorridos, o Hércules é um dos caras que mais corre nesse time do Fluminense, no meio campo, tem feito uma boa competição, eu não sacaria o Hércules, aliás, essa trinca de volantes sem ter um cincão, né, os 3 em tese são segundo volante, então os 3 sabem marcar, mas sabem atacar, tava me agradando muito. Entendo que botar o Bernal ali talvez seja uma questão pela estatura. O Bernal tem quase 1,90, né? Bem mais alto do que o Hércules. E o time da Inter de Milão é um time mais alto. Então, talvez seja isso, né? Você bota o Inácio na zaga, bota o Bernal, são 2 jogadores de quase 1,90. Você tira o Canóbio, que é um cara que não é tão alto também, e tira o Hércules. Os dois têm ali 1,70 e pouco, né? E aí, beleza, você aumentou a estatura da equipe,
mas eu não tenho tanta confiança se eu faria isso. Na ala esquerda, o René é quem vem jogando melhor. Para mim, é o titular do lateral esquerdo. Só que a partir do momento que você joga com 3 zagueiros, você precisa que seus laterais subam muito para atacar. O Samuel Xavier é perfeito, ele já faz muito isso. É um lateral muito eficiente ofensivamente. Maravilha. Mas do lado esquerdo, o René eu não vejo assim. É um lateral que sabe atacar, sabe apoiar, na verdade. Eu diria que o René apoia, ele não ataca. Mas para jogar como ala, não tenho essa confiança toda. Talvez fosse o momento de botar o Gabriel Fuentes por ali, que é um cara que, por mais que não tenha jogado nada contra o Ulsan, acabei de falar que eu não gostei da partida dele, é um lateral bem mais ofensivo. Mas tá bom, ele botou o René ali na esquerda e na frente, gente. Vocês vão me desculpar, mas eu não escalaria o Germancano. O Germancano, infelizmente, tá fazendo uma Copa do Mundo de Clubes muito ruim, muito abaixo. Quero que vocês cortem isso aqui depois do jogo e venham, sabe nada, aí o Cano meteu 2 gols, a gente eliminou a Inter. Eu espero que isso aconteça, mas não tenho gostado das atuações do Germancano, não tá sendo um cara letal na cara do gol e também não tá conseguindo cumprir o papel tático. Eu não gosto de ficar falando de papel tático de centroavante, pra mim centroavante tem que fazer gol, mas nem isso o Germancano tá conseguindo fazer. E aí o Everaldo, por mais que não chute, por mais que esteja irritando a torcida do Fluminense, natural, né, o centroavante que não faz gol irrita. Ele cumpre esse papel tático, ao meu ver, de maneira muito mais eficiente que o Germancano. Não é o meu atacante dos sonhos, longe disso. Everaldo, por mim, não teria nem vindo para o Fluminense. Mas hoje, para mim, ele tem mais condições de ser titular do que o nosso ídolo argentino. São as minhas opiniões, os meus pitacos ali. Eu espero estar completamente errado e que o Renato Gaúcho acerte tudo, a gente ganhe com tranquilidade a Inter de Milão. Essa é a minha expectativa, mas pelo menos ali, você quer botar os 3 zagueiros? Beleza. Pelo menos o Everaldo no lugar do Cano para fazer uma pressão melhor quando tiver sem a bola na equipe da Inter. De resto, meus amigos, confiante eu tô, tá? Tô otimista sim. Vamos ver como é que vai se desenrolar essa partida. Estamos aqui em Charlotte, né? Daqui a pouquinho já partindo, tô bem pertinho aqui do estádio, né? Daqui a pouquinho já partindo lá pra concentração pré-jogo da torcida do Flu. E se Deus quiser, voltar com essa grande vitória e a classificação para as quartas de final do nosso tricolor. Quero saber de você, ligadinho aqui na Central Fluminense. Tá otimista pro jogo? Qual é o seu palpite para essa partida? Então comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.